Bom, os tipos de documentos que nós vamos fazer um passeio nesta tarde. Nós temos a monografia no todo e em parte, e aí nós temos os livros, capítulos de livros, dicionários, né? Trabalho acadêmico, publicação periódica, trabalho apresentado em evento, documento jurídico, que muitas vezes é uma pedra no sapato aí de muitos discentes, tá? Mas vamos tentar descomplicar aqui o documento jurídico hoje. Documento civil de cartório, correspondência, patentes. A norma também traz documentos cartográficos, iconográficos, tridimensionais, partituras e documentos audiovisuais, definidos aí em registros sonoros e imagens em movimento. Tipos de autoria. A norma trabalha com autor pessoal, autor-entidade, autoria desconhecida, as obras sem indicação de responsabilidade, mas que nem por isso são sem autoria, certo? Vamos ver isso em exemplos. E temos as entradas, quando eu falar entrada, é aquele elemento que inicia a referência. As entradas em relação à autoria, a norma permite organizadores, compiladores, editores e coordenadores. Você pode mencionar, e é até de bom tom você mencionar, claro, desde que esteja no documento, nós vamos partir disso também, né, de você referenciar sempre com as informações que constam no documento. Então, desde que consta no documento, é de bom tom você mencionar também essas indicações aqui, ó. Revisor, tradutor, ilustrador, co-orientador, prefaciador, colaborador, etc. Só que eles não virão na entrada, eles virão na ordem direta, ou seja, aquela ordem que não é sobrenome e nome, após o título ou subtítulo, tá? Vamos aqui chegar nos exemplos agora, né? Agora aqui só são slides com exemplos, tá? Nós temos livro no todo com os elementos essenciais, ou seja, os elementos obrigatórios que devem compor a referência. Temos aqui o autor Ambrosino, último sobrenome em caixa alta, na sequência o Michael. Aí está aqui o título, né, da publicação, local, editora e ano. Com o exemplo da Bardan, da mesma forma. Com o exemplo do Henry Jenkins, da mesma forma. Se a publicação te indicar a edição, a partir da segunda, mesmo que lá tenha a primeira edição, você não menciona, tá? Você menciona a partir da segunda. Segunda, terceira, quarta edição, você vai mencionar aqui após o título, dessa forma aqui. Você vai digitar o 2, ponto, espaço, ED, ponto. Quando você der esse ponto aqui, ó, o E automaticamente tende a ir para o maiúsculo. Aí você dá aí um Ctrl Z para ficar dessa forma, tá? Livro no todo com elementos essenciais e complementares. Há uma diferença aqui, né? As referências estão até mais robustas, com mais informações, só que tem um porém. A norma diz que se você optar pelos elementos complementares, você deve utilizá-los em todas as referências. Começou a primeira com complementares, segue as demais também. O que é que nós temos de complementar aqui? O total de página, com um espaço, tá? Entre o numeral e o P. Temos aqui total de página e a menção do título original. E aí, em exemplos da própria norma, esse título original aqui, ele não vem em itálico, certo? Estou seguindo aqui exemplos com base na própria norma, no que está lá, tá? Aí aqui eu mencionei, né? Uma indicação de responsabilidade depois do meu título. Então, eu mencionei aqui a minha tradutora, a edição e, ao final, mais um elemento complementar, o total de páginas, certo? Vamos agora para capítulo de livro. Aqui nós temos uma partícula, que é a partícula in, que vem em itálico, e quando você visualizar o in na referência, logo você vai saber que alguma coisa é parte de uma coisa maior, certo? Por que eu estou falando assim? Porque isso não vale apenas para capítulo de livro. O in também aparece em trabalhos apresentados em eventos e, em algumas ocasiões, em outros tipos de documento também. Então, o que é que eu estou sinalizando aqui para o meu leitor?
tá? Pensar sempre que você também está referenciando para o seu leitor, para o seu público, certo? Há professores que dizem, né, que a gente não escreve para a gente. Então, a referência, a gente também não está compondo só para a gente, tá? A gente está compondo para o leitor também. Então, as informações têm que estar certinhas aqui. Então, aqui eu estou sinalizando que eu tenho um capítulo de livro, esse aqui é o título do meu capítulo, e o autor é o Michael, tá? Na sequência, o in em itálico, e aí agora eu repito o nome do autor. Antes, vocês vão visualizar que tem um sublinhado depois do in aqui, né? A norma de 2002, ela dizia que você poderia substituir esse nome aqui, esse trecho, por o sublinhado, né? O underline equivalente a 6 espaços. Você vai pegar trabalho, com certeza, com um espaço desse tamanho aqui, ó, enorme, mas a norma dizia 6 espaços. Hoje, na versão de 2018, você vai incluir depois do in, repetir aí, né, na verdade, a autoria, tá? No caso aqui, o autor do livro, tá aqui o título do livro, é o mesmo autor do capítulo que eu me embasei. Na sequência, eu optei por indicar o tradutor, aí eu tenho local, editora, ano e, obrigatoriamente, a sinalização aqui de capítulo, se houver. Se não houver, a paginação inicial e final é obrigatória, tá? Percebam que no slide anterior, eu trouxe como elemento complementar, na referência de livro no todo, o número total de páginas. É complementar. Para capítulo de livro, é obrigatório, tá? Então, na biblioteca, quando o teu trabalho chegar na biblioteca, o bibliotecário bater o olho nas referências e ver que em capítulo de livro está faltando a paginação inicial e final, você já sabe que o teu trabalho vai voltar e que você vai ter que incluir, porque é uma informação necessária para compor uma referência de capítulo de livro, tá? Um outro exemplo aqui de capítulo de livro, 3 autores aqui, ó, separados por ponto e vírgula. Perdão, 2 autores separados por ponto e vírgula. Aí nós temos aqui o capítulo do livro, a partícula in, sinalizando que esse autor aqui, ele é organizador. Olha como vem aqui a abreviação da sigla de organizador, tá? Org, ponto, entre parênteses, e o ponto final na sequência. E aqui o título, subtítulo, local, editora, ano e paginação inicial e final obrigatórias. Capítulos de livros e livros, né, no todo, com sobrenome composto, tá? Para sobrenomes aí de autores em espanhol, né, ou latino-americanos. Então, é o caso que nós temos aqui, ó, sobrenomes compostos, tá? São 2 autores, né, ou mais, separa-se aqui por ponto e vírgula. Aí eu tenho o título, posso indicar tradutor, a edição, local, editora e ano. Capítulo de livro da mesma forma. Sobrenomes compostos, na sequência, título do meu capítulo, partícula in, aí, eita, agora aqui eu fiz um rabisco, né? Os autores aqui do livro são os mesmos do capítulo, então se repete, aí vem título, tradução, edição, local, editora, ano e a sinalização obrigatória de capítulo e paginação, tá? Atenção aos sobrenomes compostos ou que indicam relação de parentesco. Trouxe aqui alguns exemplos, tá? Um autor espanhol, perdoem minha pronúncia, Caldeira Serrano Jorge, acredito que seja assim. Cavati sobrinho, Eliomar, tá? Lourenço Filho, Manuel. Marcos Neto, Antônio José de Prado Júnior, Caio. Sempre virá dessa forma. Na referência e na citação também. Com 3 autores, nós temos aqui separados por ponto e vírgula, tá? A entrada, sobrenome e nome, título da obra, subtítulo vem sem destaque, tá? O único elemento que recebe destaque é o título. Normalmente,
enfim, se convencionou que é em negrito, tá? Para a gente justamente não confundir com outras partículas aí do latim, que também compõem a referência. Então, o título aqui em destaque em negrito. Esses dois pontos aqui, até onde o meu olho clínico bateu nos exemplos da norma, esses dois pontos não vêm em negrito, tá? Apenas aqui o título. Tradução, local, editora e ano. Capítulo de livro. Entrada aqui do autor, o título do meu capítulo, partícula in, e na sequência, separados aqui por ponto vírgula, né? Ponto e vírgula, os organizadores, tá? Título, local, editora, ano, capítulo, paginação inicial e final. E posso mencionar também o título da coleção, tá? Aqui eu estou sinalizando que essa publicação faz parte da coleção Métodos de Pesquisa. Então, você pode mencionar o título da coleção também, ao final, entre parênteses, certo? Observação importante aqui, tá? Você vai mencionar, você vai compor a referência de acordo com o que você tiver em mãos, você estiver visualizando na publicação. Então, apesar de nós termos aqui o prenome, ó, esse primeiro completo e esse abreviado, certo? Da mesma forma que o Bruce e essa autora aqui, o autor, tá abreviado aqui o N e o I, por exemplo, porque na minha publicação se encontra assim. Ou o autor optou por ele ser referenciado dessa forma, né? Ou a própria editora que optou por deixar assim. Então, você segue na referência, tá? Não há problema quanto a isso. Com mais de 3 autores, né? Nós tínhamos aí uma partícula que, de certa forma, você pode usá-la ou não, que é a partícula etial, tá? Eu, particularmente, nunca gostei. Porque eu defendo que você tem que mencionar na referência todos os autores, né? Um exemplo é essa primeira aqui. Essa primeira referência aqui, ó, onde eu tenho o quê? 4 autores, né? A Miranda, a Maia, o Leão e a Freire. Agora, a gente pode mencionar esse quantitativo de autores. Mas você também pode usar o etial ainda, certo? Mencionando a primeira autora, que é aquela que vem em destaque, que vem em primeiro na publicação, e o etial na sequência em itálico, certo? E aí segue o restante da referência. Ok, livro no todo em meio eletrônico. Aí vamos aqui a algumas observações para a gente poder fechar essa parte de livros, tá? Em meio eletrônico, com 2 locais de publicação e 2 editoras. Isso pode acontecer. Aí como é que você vai mencionar? Entrada pelo autor pessoal, título em destaque, subtítulo, na sequência, 2 locais, 2 editoras, né? Então, o primeiro local, Salvador, primeira editora, separados aqui por 2 pontos. Você vai indicar o segundo local e a segunda editora, separa aqui por ponto e vírgula, e aí dá sequência, tá? Editora e ano. Como se trata de um documento em meio eletrônico, obrigatoriamente disponível em e acesso em. Vamos aqui a 3 observações. Primeira, São Paulo aqui entre colchetes. Qualquer informação que não estiver explícita no documento, mas que você conseguiu com certeza em outra fonte de informação, você pode mencionar na referência entre colchetes, tá? O que foi que aconteceu aqui? Primeiro de tudo, a inferência, né? O NESP. Mas na catalogação e na indexação lá no repositório, tinha aqui mencionado São Paulo. Então, está em uma fonte de informação que a gente chama de fidedigna, logo, a gente pode incluir tranquilamente na referência, desde que venha entre colchetes. Ok? Segunda observação, você vai trazer o link aqui, ó, né, de disponível em, você vai trazer o link. Quando você der esse ponto final e der o espaço, ele vai ficar azul, né, em forma de hiperlink. Aí você vai dar o Ctrl Z.
Porque mesmo dessa forma aqui, como a norma traz, quando você converte o teu documento para PDF, ainda assim, quando o teu leitor for com o cursor do mouse, né, ele vai conseguir acessar esse documento. Então, por uma questão da gente seguir a norma, conforme os exemplos que estão lá, você desabilita aí a forma de hiperlink, tá? Terceira observação, acesso em e a abreviação dos meses. Em língua portuguesa, janeiro, fevereiro, março, abril, né, até dezembro, abreviado dessa forma, com exceção do mês de maio, tá? Que vem aí por extenso. E-book, né? Temos exemplos aí para e-book também. Você vai seguir o que a gente viu até aqui, com a única diferença de que ao final você vai mencionar e-book e se você optar, né, pode incluir o total de páginas aí entre parênteses. Da mesma forma que para capítulo de livro, sendo e-book e mencionando aqui o título da coleção ao final. Dicionários, né? Vamos agora para os dicionários, tá? A tua entrada vai ser pela palavra pesquisada, tanto aqui na referência como quando você for compor a tua citação. Então, essa tua palavra vai vir em caixa alta, tá? Exemplo aqui, podcast. Na sequência, o in em itálico, e você vai dar a entrada aqui, ó, da publicação pelo título, né? Dicionário em caixa alta, na sequência, editado por, edição, local, editora, ano e a página onde se encontra aquele verbete, né? Aquela palavra que você pesquisou. Se for dicionário online, está aqui a entrada pela palavra pesquisada, partícula in, e você vai sinalizar também a entrada aí do dicionário, tá? Entrada pelo título com a primeira palavra em caixa alta. Nós vamos ver muito isso aqui em alguns exemplos, tá? Sinalizo aqui o local, ó. Lá na minha publicação não tinha, mas eu obtive de uma outra fonte, que é Lisboa. Então, eu incluí entre colchetes. Repete aqui, responsável pela edição, ano, disponível em, acesso em. Vamos agora para autor, entidade. Eu estou aqui com o meu retorno. Não, eu sumi ele por um momento, mas voltou. Livro no todo, certo? Autor, entidade. Uma instituição é responsável pela publicação. É o caso da American Psychological Association. Então, eu dei aqui a minha entrada em caixa alta, por extenso, tá? Na sequência, título, com destaque. Posso mencionar o tradutor, edição, local, editora e ano. O que é que tem de diferença nesses dois exemplos? Né? Um elemento complementar, título original, ó, ao final, que eu posso mencionar também. Vou continuar nesse exemplo da APA para chamar atenção aqui para uma coisa importante também. Dois detalhes importantes. Quando a responsável pela edição, ou seja, o campo editora, coincidir com a autoria, a entidade, você vai obrigatoriamente dar a entrada dessa autoria por extenso e lá no campo aqui da editora, a norma te permite abreviar, certo? Pode incluir aqui dessa forma. Aqui eu estou sinalizando para o meu leitor que eu tive acesso à versão em inglês, né, da APA. Logo aqui no campo de edição, ó, eu vou seguir o numeral aqui em inglês. Então, nós temos aqui, ó, como mencionar a edição em língua inglesa, certo? Muito detalhe, né? Vamos aqui a exemplo de coleções em volumes. Então, nós temos aqui a entrada, o que a gente chama de entrada por subordinação, né? Uma entrada vinculada. A autoria, como Brasil, aqui já é um padrão que a gente utiliza, e os órgãos responsáveis pela publicação, o Ministério da Educação e o INEP. Claro que o INEP aqui, na sequência, é por extenso, né? Aqui, o título, local, aí eu repito, aqui sim eu posso repetir a editora mencionando
a sigla, né, INEP, na sequência ano, e eu estou sinalizando para o meu leitor que eu estou referenciando 5 volumes juntos, certo? São os 5 volumes e eu referenciei dessa forma. Mas eu posso sinalizar para o meu leitor que eu tive acesso apenas a um único volume. É esse segundo exemplo aqui, ó. Eu especifico que é o volume 5. E eu posso dar mais detalhes ainda enquanto nota. Existe um campo de nota, né, para isso. A norma permite. Então, na sequência, eu posso dizer, por exemplo, qual é o título desse volume 5, tá? Dessa forma aqui, como nota. Coleção em volumes. Autoria desconhecida. Autoria desconhecida, entrada sempre pela primeira palavra do título em caixa alta, que é como está aqui. Então, tem o Almanaque Cultural do Tocantins, local, responsável pela edição e ano. Esse daqui é o meu documento original, tá? Mas com base nele, eu trouxe aqui alguns exemplos hipotéticos para poder sinalizar isso daqui, ó. E se o local ou a editora não constarem no documento, como proceder, né? Dessa forma aqui. A expressão sine loco abreviada, SL, e em itálico, tá? Existe aqui um espaço entre elas, entre as letras, certo? Aí você continua. Da mesma forma aqui, vamos supor que não tenha a editora mencionada, você vai usar a expressão sine nomine abreviada, dessa forma aqui, SN. E se não tiver nem local e nem editora, utiliza aqui dessa forma, SL, SN. Claro que aqui, lembrem-se que toda informação que não consta no documento, mas que eu tenho segurança, porque eu consultei em uma outra fonte de informação, eu posso trazer para referência, desde que venha entre colchetes. Então, nesse exemplo hipotético aqui, eu tô sinalizando para o meu leitor que, inclusive, aqui a editora, ó, eu consultei em uma outra fonte, porque está entre colchetes. Ok? Para cidades homônimas, acrescentar a sigla do estado ou o nome do país. E aqui nós temos alguns exemplos, né? Cascavel, Eldorado, Juazeiro e por aí vai. Outra observação importante. Quando houver duas editoras com locais diferentes, a gente vai indicar ambas com os respectivos locais e vamos separar por ponto e vírgula. Se ocorrer de vir 3 editoras ou mais, a gente indica a primeira ou a que estiver em destaque. Vamos aqui para o exemplo, né? Cadê o campo aqui? Os dados da publicação, que a gente chama, né? Nós temos aqui, ó, local, primeira editora, ponto e vírgula, local, segunda editora e ano. Quando houver 2 editoras com o mesmo local, a gente indica ambas separadas por 2 pontos. Tá aqui local, né? 2 pontos, primeira editora, 2 pontos, segunda editora e na sequência o ano. Se no documento não constar nenhuma data de publicação, distribuição, copyright ou impressão, indicar sempre uma data aproximada entre colchetes, tá? E aí a norma traz um rol exemplificativo, né? Nós temos aqui alguns. Dessa forma aqui, eu quero dizer que o ano é certo, mas não está indicado na obra. Ano provável, década certa, década provável, século certo, século provável e copyright, tá? A gente pode recorrer também, dependendo do caso, à expressão latina circa, se eu não me engano, é circa. E aí nós temos a abreviação CA, que é aproximadamente, né? Aproximadamente ponto e o ano, vamos supor que 2012. A gente também pode utilizar, tá? Agora, a partir de hoje, vocês vão esquecer o SD, certo? Se um dia o SD existiu, hoje não existe mais. Então, esqueçam isso na lista de referência de vocês, porque você vai sempre ter que sinalizar alguma data seguindo aqui esse rol, certo? O rol é exemplificativo. Vamos sair